Eu sei que tem uma pessoa que deixa um like no meu vídeo. É uma única pessoa, mas eu fico alegre. Eu não sei quem é, mas eu acho que eu devo explicar o que é a raça. Todos os meus xingamentos, todas as vezes que eu estava xingando, os ataques foram diretamente para a raça. A raça, não para qualquer outro. Os ataques é totalmente contra a raça. Se você não é membro da raça, não precisa se preocupar com as palavras. Eu vou explicar essa história. A raça, a racinha, a espéciezinha, essa raça, essas raças aí, são as raças que temos que enfrentar em nossas malditas vidas. Eu vivi no mundo real, vida real, realidade pura, nua e crua. Sofri o dia inteiro, todos os dias, na mão de todos os humanos, ou todos os membros da raça. Eu só ataco a raça, a raça, a raça, a raça, a raça, a raça. O motivo é que a raça, a raça, a raça me atacou. E eles fazem isso com todo mundo que não é membro da raça. Eu sempre fui feio, nojento, segundo o padrão do mundo. E isso fez eu sofrer a vida toda, todo tipo de coisa. Ser ignorado, desprezado, rejeitado, tratado com indiferença, preconceito e discriminação. Completamente excluído e segregado dos outros seres humanos. E de tudo. Completamente sozinho no mundo. Como se não bastasse todo o bullying, toda a violência e todos os abusos. Que é aquilo que fica no corpo, fica na mente pro resto da vida. Você se acostuma, mas como se não fosse o bastante. A raça, os gringos, os branquinhos, os bonitinhos, eles fazem um ataque terrorista a nível neurológico em toda a humanidade em 2018. Eu fui vítima, um objeto, um produto desse ataque terrorista. Agora nós vivemos num mundo de influenciadores e celebridades. Devemos agir como um. Os suicídios aumentaram drasticamente em todo o mundo. A raça, as raças, de pessoas bonitinhas, branquinhas, fodinhas, selvagens, ou os animais, eles são machinhos e feminhas. E a sexualidade deles funciona através do prazer sádico da castração humana, da diversão, da castração humana. Machinhos e feminhas nunca irão te deixar viver. A sexualidade é um produto e um objeto deles. Por causa de todas as violências, eu disse foda-se para todas as fêmeas, para toda a sexualidade humana, quando eu tinha só 16 anos. Que foi quando eles roubaram minha inocência e a usaram em seus discursos covardes. Eu disse foda-se para todas as fêmeas, já que eu sabia que eu iria me isolar para sempre. E eu nunca mais senti nada por outro ser humano. Nenhum sentimento, absolutamente nada. Nenhum desejo. Eu já não possuía mais sexualidade. Mas daí, os influenciadores e a raça tinham um novo plano. Usar os casos mais horríveis, os piores casos de estupro e pedofilia do mundo, para generalizar, para colocar uma suspeita em cima da maior parte da população feia, de pessoas feias, sensíveis e mais frágeis, que é o que essa raça de influenciadores assassinos diz defender. Então mesmo você dizendo foda-se pra todas essas putas e todo o mal que você sabe que elas fazem, junto com esses machinhos de merda, de quando você ainda estava vivo, ainda era humano, ainda existia, ainda era real. Esses seres, essa raça consumidora de Instagram, essa raça pecadora, drogada, imunda, que sujou tudo com drogas, com a sexualidade deles, com o funk deles, com a imundície sexual deles, que não é sexualidade,
Essa raça se banha em uma nova estética, uma nova imagem. Eles olham para todos os feios como se eles fossem estupradores e pedófilos e os isolam mais ainda. Foi o que aconteceu comigo. As putas, as vagabundas que têm lugar nesse mundo. Esses vermes, eu sequer me importo com a existência, mas vão lá e jogam seu olhar maldito, amaldiçoado, de medo, como se você fosse abusar delas. Até porque é só isso que essa raça quer do ser humano. É a única coisa que essa raça sabe do ser humano e conhece, pois ela não se importa com eles. Mas eu deixo tudo isso pra lá. Eu deixo a preocupação com as falsas acusações de estupro e pedofilia de uma raça que tem todo o idioma virtual e social para usar. Uma raça, uma sociedade de homens que claramente estupram outros homens. Putas cúmplices do tráfico de drogas, cúmplices dos valentões, dos bullies que causam suicídio. E putas vadias branquinhas que lucram, fazem política, bullying, usando a pauta do estupro e da pedofilia. Eu simplesmente deixo essa preocupação com falsas acusações pra lá. E eu criei um canal em 2020. Mas era a época de transição de uma nova estética. Dentro dessa época, para uma nova década. E a raça não permitiu. Então eu volto em 2025, criando outro canal. Primeiro eu criei uma história chamada Roble Robson. Depois eu criei uma história chamada Março de Copas. E é só isso. Eu fazendo histórias. Mas a raça, ela apareceu. E a raça começou com seus ataques. São invisíveis, silenciosos, vazios. Só você sente. Eles desaparecem porque são um exército invisível. É um exército do silêncio. Daí você ataca o vazio. Você fica parecendo louco porque está atacando nada. E os números não ajudam. Os números que decidem quem nós somos, o nosso valor, não estão do meu lado. Os números dizem que minha vida não importa, que eu não existo, que eu já estou morto. E que se eu quiser me matar, é isso. É exatamente o que sempre foi. Eu deixei pra lá. Eu criei uma história chamada Razor. Uma história chamada Ahob. E eu ainda não xinguei esta raça. Mas daí, essa raça reaparece, fazendo acusações de que eu sou louco, doente, esquizofrênico, sem eu ter feito nada. Simplesmente porque a raça quer, a raça queria. Essa raça que sempre mereceu morrer, seja nas escolas ou seja na internet, sempre mereceram morrer. Daí, eu decidi que eu iria ser mais insistente. Eu criei uma história chamada Bulbuf e depois Ruby Roof para xingar essa raça, para responder essa raça, já que existe liberdade de expressão. Mas eu gritei e ninguém ouviu. Portanto, não existe liberdade de expressão, porque liberdade de expressão não é só falar, é ser ouvido. Mas a raça, eu escuto a raça, eu tive que escutar a raça. Daí eu crio minha docinina. Daí aparece mais um exército invisível, criticando a arte, como se ele se importasse, como se a raça se importasse. Em 2026 eu comecei já respondendo às ameaças de estupro, as ameaças e as piadas de estupro contra mim, que só eu tenho que ouvir. Daí quando eu respondo essa raça, aparece um verme, um membro da raça que não estava aqui quando seus semelhantes fizeram o que fizeram. Não estavam aqui comigo quando eu sofro, quando eu sinto dor. Não teve que ler nenhum comentário. Esse membro da raça aparece e esse membro da raça dá dislike. E os números da raça continuam dizendo que eu não existo, que eu vou morrer aqui. Os números do qual dependemos para viver, esses números dizem
que eu não existo para essa raça, mas essa raça tem que existir para mim. Então eu resolvo desenvolver uma arte. Essa arte que eu estou fazendo agora. Eu desenvolvo essa arte com a Card. A Card é uma personagem minha, uma invenção minha. Eu desenvolvo uma arte com ela. E a raça que nunca esteve aqui, nunca se importou, nunca ligou para minha existência, aparece e usa o poder maligno do celular e da internet e das redes sociais contra mim. Essa maldição, esse demônio tecnológico começa a refletir e eu me vejo como um monstro. É como se eu tentasse falar, sempre piorasse tudo. Mas essa raça sequer tá aqui, então só está piorando pra mim, no meu coração, na minha mente. Uma semente do suicídio foi plantada, mas eu continuo desenvolvendo essa arte. Então eu resolvo cantar, como forma de desenvolver essa arte mais rápido. Cantar sendo uma forma de expressar de outra maneira o que essa racinha assassina não queria ouvir. E então a raça aparece novamente com mais piadas de estupro, mais ameaças de estupro. Gente, racinha que o YouTube abriga por ser a racinha assassina do YouTube Shorts, por serem negócios das redes sociais manter esse tipo de verme, mesmo eu sabendo que metade deles eram bots do próprio YouTube. Essa raça fez eu me sentir o pior monstro. Então eu olhei para a arte que eu estava desenvolvendo, quase desistindo. Eu vi a minha arte com nojo. Eu vi a minha voz com nojo, com vergonha, com vontade de apagar aqueles vídeos e que ninguém visse. Mesmo eu estando completamente sozinho, eu vi a minha arte como eu fui ensinado a enxergar o meu rosto a vida toda, o meu corpo, a minha existência, precisando de validação, permissão dos machinhos e das fêmeas para que eu pudesse existir. As fêmeas não me permitiram existir, não me permitiram viver. Eu não posso sair lá fora. Se uma vagabunda decidir que eu devo morrer, que eu devo receber uma falsa acusação de estupro, ou se essa vagabunda considerar isso, acabou. E é isso. Não tem pra quem eu pedir ajuda. O mundo é dessa raça. Mas eu ainda tô tentando desenvolver a minha arte, independente do que essa raça fez. Pois eles são a raça, a raça, a raça, a raça, uma raça. Completamente sozinho, vendo que a escola continua existindo na sociedade. Os vermes da escola continuam existindo e se tornam os papais de família, junto com as putas, porque essas são mulheres de verdade, são as únicas que tem. A escola é uma fábrica de depressão. A sociedade é uma fábrica de assassinatos, de crimes, de violência, de vingança. Uma fábrica de serial killers, quando esses serial killers não são eles mesmos, pois eles são os verdadeiros, desde as escolas. E é isso. As redes sociais são uma fábrica de suicídio e de atentados violentos. Todo o ataque foi contra a raça, somente contra a raça. Eu só quero justiça ou vingança, porque eu estou cansado de apenas sofrer sem ter feito nada e não ter o direito a uma arma.